Pessoal, a gente vai agora falar um pouco de futebol. Vou chamar Samir Melo, nosso especialista aqui em futebol. A gente, no começo do programa, Samir, colocou uma enquete perguntando o seguinte: você acha que jogador deve participar, deve se pronunciar, né, sobre política? A gente tem vários casos ali ao longo do tempo, tem uma enquete, inclusive, aqui no site perguntando isso. Ao longo do tempo aqui a gente tem Sócrates, a democracia corintiana, veio passando aí por casos mais recentes do próprio Neymar, que se posicionou ali favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, acabou derrotado nas urnas. Mas tem outro caso agora recente, a enquete está aberta, eu queria que o Samir falasse um pouco sobre isso. Samir. Muito boa noite. Boa noite agora, né? Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. O motivo dessa enquete é porque a gente teve, né, esse posicionamento de um dos grandes nomes do futebol atualmente, um posicionamento político, que foi o Mbappé, que fez algo, né, que você deu aí alguns exemplos, mas são, infelizmente, exemplos escassos de atletas se posicionando sobre algo que não é só sobre futebol, não é só sobre seus interesses próprios, né? Antes de uma coletiva de imprensa, antes da estreia da França na Eurocopa, o Kylian Mbappé se posicionou contra o avanço da extrema-direita na França, né? O que motivou... Desculpa, me perdi aqui, Léo. Em uma coletiva de imprensa, né, ele criticou o avanço da extrema-direita em seu país, afirmando que não tem desejo de representar um país que não corresponde aos seus valores. Léo, vamos relembrar aqui o contexto, né? Recentemente, no parlamento, nas eleições para o Parlamento Europeu, a extrema-direita no país, na França, ganhou diversos assentos, o que motivou o presidente Emmanuel Macron a convocar novas eleições. Diante disso, né, o Mbappé, craque máximo aí da França, pediu que os jovens compareçam às urnas e votem. Vou ler umas aspas dele aqui, Léo, porque são bastante interessantes. Abre aspas. Não podemos nos desconectar do mundo, muito menos quando se trata do nosso país. Podemos fazer diferença. Os extremos podem chegar ao poder, mas temos valores de diversidade, tolerância e respeito. Cada voz conta e isso não deve ser negligenciado. Espero que façamos uma boa escolha e que ainda tenhamos orgulho de vestir a camisa da seleção francesa no dia 7 de julho, né? E além dessa fala, o Kylian Mbappé, junto de outros 160 atletas da França, assinaram um documento que foi publicado pelo jornal L'Équipe, reforçando, né, essa mobilização, pedindo que os jovens votem, compareçam às urnas contra esse avanço, né, da extrema-direita, né? Então, realmente, Léo, acho que independentemente do seu posicionamento político, né, do que as pessoas pensam, a gente vive, né, uma era aí de muita polarização, a gente tem que reconhecer, né, essa grandeza que o Kylian Mbappé teve, né? Ele podia simplesmente disputar a Eurocopa dele, ganhar os muito milhões, né? A gente falou aqui da transferência dele recentemente para o Real Madrid. Então ele está com a vida feita, não precisaria, né, criar esse problema aí, entre aspas, né, entrar nessa polêmica. E ele o fez, né? Sendo um grande ídolo, sendo um cara que influencia bastante, né, a juventude no mundo todo. Aos 25 anos, o Kylian Mbappé se pronunciando aí, se posicionando politicamente, né? A gente tem aí no esporte casos escassos, como eu falei, né? Na NBA, atualmente, temos um cara do calibre do LeBron James, que já se posicionou politicamente, racialmente, contra a violência contra os negros, né, por parte da polícia nos Estados Unidos. No futebol, agora a gente tem o Vinícius Júnior falando sobre racismo, e agora o Mbappé, né? Então a gente espera, né? Pelo menos eu, respondendo a sua enquete, eu acredito que o atleta deve se posicionar sim politicamente, porque eu acho que eles são figuras muito influentes, né? E tem plataformas imensas para falar, e são figuras que os jovens atualmente, né, olham com muita admiração. Então eu espero que o Vinícius Júnior e o Mbappé surjam aí como um novo começo, né, do atleta mais politizado, que não tem medo ali, independentemente de patrocinadores, de interesses, das federações que geralmente não encorajam esses atletas a falarem, que eles se posicionem sim e criem, né, uma consciência mais política entre os jovens, que é para quem geralmente esses caras aí têm uma grande importância, Léo. Pois é, a nossa audiência aqui, a nossa enquete, 63% disseram que não devem. Os jogadores não devem se meter em política. Eu acho importante, Samir, aqui a gente pensar no seguinte: a gente está falando de causas e de certa forma eu falei no Neymar, e aí preciso fazer aqui uma consideração.
Quando a gente está falando de causas, a gente falou do Sócrates em relação à democracia corintiana, a gente tinha um posicionamento ali em relação a causas, em relação a eleições diretas, em relação à própria iniciativa de jogadores perante o clube, que foi o que funcionou ali durante muito tempo no Corinthians e, de certa forma, foi um exemplo de ato político dentro do próprio clube. Né? Quando você fala agora dessa questão da extrema-direita, a gente também está falando de causas, principalmente nesse caso de atletas imigrantes, negros, né, em determinados momentos, que sabem que avanços de políticos, não necessariamente de esquerda ou conservadores, não é disso do que se trata, mas políticos que tenham na sua essência sejam contrários a imigrações, por exemplo, ou a própria forma de posicionamento político, isso é defender uma causa e a gente está de acordo aqui, a gente já falou sobre o Vinícius Júnior. Eu acho que a enquete da gente, e aqui a gente precisa esclarecer, quando a gente fala de defesa de um candidato. Quando, por exemplo, o Neymar defende um candidato, como defendeu nas eleições de 22, aquilo acaba atrapalhando a própria seleção nacional, porque tem gente que começa a ser contra a seleção nacional simplesmente porque não está gostando do posicionamento político. O voto declarado de um determinado jogador a um determinado grupo político. É disso que se trata de uma forma geral. Agora, e aí também há um debate, não estou nem me posicionando em relação a isso. Mas em relação a causas, estou completamente de acordo com você, é preciso sim, não só de jogadores, mas de todos, em relação a posicionamento, em relação a causas políticas, a causas como, por exemplo, contra o racismo dentro do campo de futebol, ou em quadras, ou e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso, né, Samir? Só para esclarecer aqui, até para quem nos assiste, quem votou na enquete, que quando a gente estava falando em relação a causas, não necessariamente efetivamente, de forma direta, em relação ao posicionamento, a se declarar favorável ou não a um ou outro político, certo? Estou de acordo com você, a gente está falando aqui de França, de seleção francesa, é uma causa cara ao país, né, que motiva muito debate, ainda mais com tantos franceses. Se você for olhar a seleção da França atualmente, temos muita representatividade ali, muitos jogadores são descendentes muçulmanos, de africanos, e é uma das causas que a extrema-direita vem combatendo, né? Então é algo que o Mbappé, por exemplo, é pessoalmente afetado por isso, né? Imagino que ele não deve escutar ali, ao mesmo tempo que você está defendendo um país, você tem uma ala ali dentro da França que ataca o que ele representa, de onde ele vem, os seus valores. Então eu acho que é bem isso que você está dizendo, Léo. É sobre causa, sobre valores, que esses atletas, eu acredito que devem se posicionar, até porque é um pouco inescapável, né? Você falar sobre futebol, sobre política, né? A forma como o futebol é instrumentalizado para essa ou para aquela causa. Então, acredito que esses atletas não estão alheios a isso. Então, por isso, eu gostaria de ver mais jogadores tomando exemplos de Vini Júnior, do Kylian Mbappé e outros atletas, né, que têm o nome, que têm gabarito para isso, mas por um motivo ou outro escolhem não se posicionar. Muito bem, Samir Melo, muito obrigado aqui pela presença, um forte abraço para você, uma boa noite. Boa noite, Léo, até a próxima.